Olá, professoras e professores! Eu sou a professora Sueli Paiva. Neste vídeo, apresentarei uma proposta que complementa as orientações para o planejamento das atividades sugerido no capítulo 6 do 8º ano de Língua Portuguesa, texto 11 do livro de Orientações para o Professor. Nessa sequência didática, o gênero textual gerador do conteúdo abordado é carta de reclamação, que pertence ao campo da vida pública. Observem os códigos alfanuméricos das habilidades da BNCC e dos descritores da matriz de referência do SAEB, assim como também os objetivos das atividades do momento compreendendo o texto e do momento produzindo o texto. Vocês podem conferir a descrição completa dos códigos alfanuméricos nos capítulos 4 e 5. Dentre as habilidades abordadas nessa sequência didática, vale ressaltar as EF69LP27 e EF67LP16 e os descritores D12 e D15. As habilidades destacadas referem-se à análise da forma composicional das cartas de reclamação e suas marcas linguísticas, de forma a incrementar a compreensão de textos pertencentes a gêneros de caráter reivindicatório e a possibilitar a produção de textos mais adequados e ou fundamentados quando isso for requerido, e a exploração e análise dos espaços de reclamação de direitos e de envio de solicitações, bem como das cartas de reclamação que circulam nesses espaços, como forma de ampliar as possibilidades de produção desses textos, promovendo engajamento na busca de solução de problemas pessoais e coletivos. Os descritores, por sua vez, correspondem à identificação da finalidade do texto e ao estabelecimento das relações lógico-discursivas presentes no texto. Vamos agora iniciar o momento compreendendo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento compreendendo o texto têm por objetivo o trabalho com a compreensão e a interpretação em todos os níveis que o texto possibilitar, assim como favorecer o reconhecimento e a apropriação das características de estrutura e funcionalidade do referido gênero textual. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam durante o estudo do texto. Vamos agora para a proposta da atividade 1. Professoras e professores, a atividade 1, Eu Imagino o Texto, propõe a predição e o levantamento de hipóteses sobre o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. De acordo com as ideias expressas na BNCC, o estudo dos gêneros textuais vinculados ao campo da vida pública promove a ampliação e a qualificação da participação dos jovens nas práticas relativas ao debate de ideias e à atuação política e social. Nesse sentido, o estudo das cartas de reclamação contribuirá para o reconhecimento da importância de se envolver com questões de interesse público e coletivo e para o desenvolvimento de habilidades e aprendizagem de procedimentos envolvidos na leitura, escuta e produção de textos pertencentes a gêneros relacionados à discussão e implementação de propostas e à defesa de direitos. Atendendo a essa expectativa, essa atividade propõe a discussão e reflexão sobre uma situação-problema que pode motivar a necessidade de escrita de uma carta de reclamação. Vale ressaltar, no entanto, a pertinência de outro gênero citado, como a carta de solicitação, que pode ser pensada no sentido de solicitação da troca do aparelho. A Superdica contribuirá para a confirmação das hipóteses levantadas na medida em que destaca a finalidade do gênero, o seu tipo textual e o universo temático. Conversem com os alunos sobre essas questões e concluam a atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Vamos agora para a proposta da atividade 2. Professoras e professores, na atividade 2, Eu Leio o Texto, os alunos terão o primeiro contato com o texto.
Nela, destaca-se o trabalho com a compreensão literal, o vocabulário, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Incentivem os alunos a realizarem a leitura silenciosa proposta para o texto apresentado na questão 1. Prossigam na atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para o reconhecimento do texto como carta de reclamação, espera-se dos alunos que identifiquem palavras que costumam compor o universo temático desse gênero textual. Localizem informações e identifiquem os argumentos empregados e o que estabelecem relações lógico-discursivas nele presentes. Nesse sentido, expressões como defeitos e não funcionava, bem como operadores argumentativos de oposição como no entanto e entretanto, reforçam o caráter de reclamação do texto em estudo. Chamem a atenção dos alunos também para a representação do envelope, provocando reflexões sobre a funcionalidade desse recurso, que além de transmitir informações sobre o remetente e o destinatário, contribui para a manutenção do sigilo da mensagem enviada. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Ela demandará que os alunos mobilizem a habilidade de reconhecer a finalidade do gênero textual lido. O reconhecimento das características predominantes desse gênero é outra habilidade a ser exercitada para a resolução da questão. Assim, os alunos deverão analisar a linguagem, elementos da estrutura interna e as demais marcas linguísticas que se sobressaem, como tempos verbais e a pessoa do discurso empregados. A questão pode despertar ainda a curiosidade dos alunos para outros tipos de carta, que pode ser incentivada pela pesquisa em casa ou na escola. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 3. A carta de reclamação é um gênero textual utilizado para expressar insatisfação ou indignação com o serviço prestado, bem adquirido ou situação vivida, diante da qual uma empresa ou instituição deve se responsabilizar. Cada elemento da estrutura da carta de reclamação corrobora o propósito desse gênero e serão analisados pelos alunos nessa questão. Conversem com os alunos sobre como o conhecimento dos direitos e deveres do cidadão é essencial ao exercício da cidadania e está diretamente ligado às condições de produção, circulação e recepção desse gênero textual. Promovam uma troca de ideias durante o compartilhamento das respostas proposto da questão 4. Vamos agora para a proposta da atividade 3. Professoras e professores, na atividade 3, eu, o texto e o nosso diálogo, os alunos terão o segundo contato com o texto, momento no qual será aprofundado o trabalho com a compreensão, sendo abordadas prioritariamente questões não literais, inferenciais e crítico-reflexivas, possibilitando a formação de novos sentidos para o texto. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Para a proposta de leitura compartilhada do texto apresentado na questão 1, incentivem que os alunos participem espontaneamente. Mas caso isso não aconteça, indiquem a leitura de um trecho do texto para alguns alunos, oportunizando assim que a maioria da turma participe. Aproveitem para observar o nível de fluência leitora dos alunos que participarem desse momento. Prossigam na atividade, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento que contemplam a resolução da questão 2. Ao discutirem a linguagem empregada nas cartas de reclamação com os alunos, reforcem a importância da norma padrão como forma de assegurar a uniformidade da linguagem, que a torna acessível a qualquer leitor em qualquer região do país. Tratem também da necessidade de objetividade na abordagem dos fatos, visto que a finalidade desse gênero textual é convencer o interlocutor. Chamem a atenção deles para o emprego de pronomes de tratamento, como excelentíssimo senhor, que contribui para a formalidade do texto e demonstra respeito ao cargo mencionado. A colocação dos pronomes oblíquos, utilizada no texto, também reforça a linguagem culta, como se pode notar nas expressões dirigi-me e foi-me, por exemplo. Promovam uma troca de ideias durante o compartilhamento das respostas proposto na questão 3. O texto do quadro Quer Saber Mais amplia o repertório de informações sobre o gênero textual carta e apresenta o e-mail, sucessor dela, como forma de correspondência.
Caso seja possível, promovam um momento de troca de e-mails entre os alunos para que eles vivenciem a experiência digital conforme sugere a BNCC, nas competências específicas de linguagem para o ensino fundamental, sobre compreender e utilizar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias. Professoras e professores, ao final da atividade 3, espera-se dos alunos que eles reconheçam a forma de organização da carta de reclamação, ou seja, os aspectos estruturais como datação, apresentação contextualizada da reclamação acompanhada de explicações, argumentos e/ou relatos do problema, finalização mais ou menos cordata, dependendo do tipo de carta, e subscrição. Almeja-se também que identifiquem e façam uso das marcas linguísticas relacionadas à argumentação, explicitação ou relato de fatos, tais como conectivos e operadores argumentativos. Essas capacidades apontadas pela BNCC serão requisitadas nas práticas sociais do cotidiano e nas próximas atividades. Após a conclusão da atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos leitura, escuta e oralidade. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Vamos agora iniciar o momento produzindo o texto. Professoras e professores, as atividades propostas no momento produzindo o texto têm como objetivo a produção escrita do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Os alunos iniciarão pelo planejamento do texto, considerando a situação comunicativa, depois farão a escrita dele e, por fim, realizarão uma autoavaliação e reescrita dele. Esse momento é composto por 3 atividades, cada uma com um objetivo específico que, no entanto, se interligam e se ampliam no aprofundamento do trabalho com a produção textual. Vamos agora para a proposta da atividade 4. Professoras e professores, na atividade 4, eu planejo o texto, o aluno planejará a escrita do seu texto a partir das observações feitas e compreendidas sobre as características, a funcionalidade e a estrutura do gênero textual estudado no momento compreendendo o texto. Para a realização dessa atividade, sugerimos que sejam providenciados antecipadamente alguns objetos que tenham seu funcionamento comprometido. Esses recursos serão necessários à compreensão das circunstâncias que envolvem a produção do gênero textual carta de reclamação. Iniciem essa atividade seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Realizem a leitura indicada com fluência e entonação adequadas. Lembrem-se de que vocês podem representar um modelo de leitor fluente para os alunos, portanto, caprichem. Para elaborar o projeto de texto, os alunos devem se colocar no papel social de quem profere a queixa por meio da carta de reclamação, ciente que exerce um direito e cobra uma postura responsável da outra parte, considerando que o propósito comunicativo desse gênero é convencê-lo de que o motivo da reclamação é justo e que precisa de resolução, e nesse sentido, tomarão por base os elementos estruturais listados na questão 2. Estimulem o planejamento criativo do texto e, durante a realização da proposta da questão 3, promovam um momento descontraído e rico em troca de ideias. Observem quais alunos compartilham espontaneamente suas respostas e incentivem aqueles que não o fizerem. Vamos agora para a proposta da atividade 5. Professoras e professores, na atividade 5, eu escrevo o texto. O aluno, partindo da elaboração do texto já realizada na atividade anterior, fará a escrita dele, considerando todos os aspectos já observados e estudados. Para a realização dessa atividade, providenciem antecipadamente dicionários e exemplares do Código de Defesa do Consumidor, dentre outros materiais que possam contribuir com a escrita dos textos.
Os dicionários poderão ser requeridos pelos alunos para consultas durante a produção do texto, hábito que deve ser incentivado. Os códigos de defesa do consumidor serão necessários à compreensão das circunstâncias que envolvem a produção, circulação e recepção das cartas de reclamação, na medida em que contribuem para a ampliação de conhecimento sobre os dispositivos legais que amparam o consumidor e sobre o exercício da cidadania. É importante conversar com os alunos acerca da relevância social desse documento, que visa garantir que as relações de consumo sejam justas e asseguram o direito de reclamação previsto no artigo 26 e ressalta no artigo 18 a responsabilidade dos fornecedores dos produtos impróprios para uso ou consumo. É válido destacar ainda o serviço de atendimento ao consumidor, cujas premissas também constam no referido código. Estimulem a leitura desses artigos e de outras partes do texto, a fim de promover, em consonância com a BNCC, uma consciência dos direitos, uma valorização dos direitos humanos e a formação de uma ética da responsabilidade. Antes da escrita do texto, realizem uma breve revisão das características e do universo temático da Carta de Reclamação, reforçando a relação que ela tem com o Código de Defesa do Consumidor. Enfatizem que nas cartas de reclamação, os autores devem apontar o objeto-alvo da reclamação e indicar as causas da reclamação, justificar que o objeto merece ser alvo de reclamação, sugerir providências a serem tomadas, justificar que a sugestão é adequada. Incentivem a produção da carta de reclamação, seguindo as sugestões de orientações para o planejamento. Após a realização dessa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos nos campos Produção de Textos e Escrita. Vamos agora para a proposta da atividade 6. Professoras e professores, na atividade 6, eu analiso e finalizo o texto, o aluno, já com seu texto escrito, fará a análise da sua produção textual, realizando um processo autoavaliativo e ou colaborativo, reescrevendo e realizando os ajustes necessários no seu texto. Essa reescrita deverá ser realizada na página referente ao gênero textual presente no livro Eu Supero Desafios. Refletir sobre o contexto e situação social nos quais os textos foram produzidos e sobre os aspectos formais, estilísticos e linguísticos que esses contextos determinam é fundamental no processo de avaliação e reescrita do texto. Nesse sentido, as questões propostas nessa atividade orientam os alunos a examinar os aspectos estruturais da carta de reclamação e a formalidade da linguagem, tendo em vista que esses fatores contribuem para a coerência e progressão das ideias apresentadas, bem como para o alcance do propósito comunicativo desse gênero textual. As perguntas, cujas respostas são pessoais, podem ampliar o sentido de autoavaliação da escrita para os alunos, estimulando o olhar crítico sobre a eficiência do texto mediante um propósito comunicativo claro e objetivo. Além desses elementos, podem ser analisadas a ortografia e a pontuação e outros conteúdos como adjuntos adverbiais de tempo e de lugar, os tipos de discurso, dentre outros. Professoras e professores, a proposta da atividade interventora tem basicamente dois objetivos: possibilitar aos alunos uma atividade de cunho lúdico, sem o uso do livro, que retome alguns conteúdos estudados durante a realização da sequência didática, e proporcionar aos professores mais uma observação avaliativa das habilidades consolidadas pelos alunos. Vale ressaltar que as observações feitas no decorrer da realização das atividades de 1 a 6 e da atividade interventora fornecerão elementos importantes para que se identifiquem os objetivos já alcançados pelos alunos e aqueles que ainda precisam de intervenções pontuais para a consolidação das habilidades propostas nessa sequência didática. Após essa atividade, não esqueçam de realizar o preenchimento da ficha de acompanhamento da aprendizagem e desenvolvimento dos alunos no campo Análise Linguística. Esse registro será fundamental para o acompanhamento efetivo do percurso de aprendizagem dos alunos. Dessa forma, finalizamos o trabalho com o texto 11. Até o próximo vídeo.